A paz do Senhor, amados irmãos, graças a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá, nos concede de podermos nos reunir novamente para nós estudarmos um pouco sobre a Palavra de Deus, a lição de número 9, que tem o título O Mistério da Unidade Revelado, e nós vamos estudar com base nos gráficos que temos colocado no grupo EBD Views. Eu me chamo Enomi Santos, somos idealizadores desse grupo. A nossa proposta é que a gente possa fazer um trabalho visual, um trabalho que seja facilitador do ensino bíblico, e eu espero em Deus que você esteja aproveitando os nossos gráficos. Eu quero agradecer aqui de antemão aos irmãos que têm se inscrito, que têm entendido a proposta, que têm agregado ao nosso grupo, né? Graças a Deus por isso, eu louvo a Deus e eu oro, entrego esse trabalho nas mãos do Senhor para que ele cresça e muitas pessoas sejam abençoadas por Deus, tá bom? A nossa proposta é essa, irmãos, é levar o estudo através do pensamento visual, que são métodos, uma metodologia que nos ajuda a memorizar, a guardar melhor os assuntos que são ministrados. É claro que ainda existem algumas barreiras, poucas, que precisam ser tiradas, né? Justamente porque alguns irmãos acreditam que é um trabalho assim voltado para o público infantil, e nós já de antemão dizemos que não é voltado para o público infantil, ou apenas para o público infantil. Todos os públicos podem utilizar desse tipo de metodologia, e também porque nós vemos que as grandes empresas e corporações estão utilizando do pensamento visual. Tá bom, irmãos? Então, eu quero te incentivar que você possa cada vez mais se apropriar desse tipo de metodologia, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o teu ministério também cresça em nome de Jesus, tá bom? Minha garganta ainda não está muito boa, e por isso, de vez em quando, eu vou ter que beber um pouquinho de água. Lição de número 9, o mistério da unidade revelado. Você tem aí o gráfico que eu coloquei, né? Que é o gráfico esboço, que eu sempre digo. E o nosso textual diz: o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos irmãos da igreja de Éfeso, né? O título da lição é A Igreja Eleita, Redimida pelo Sangue de Cristo e Selada com o Espírito Santo da Promessa. Ok, irmãos? E a verdade prática diz: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde os séculos aos profetas e apóstolos do Novo Testamento. A nossa lição ela se divide em 3 subpontos. O mistério oculto no Antigo Testamento, que está dividido também em 3 subitens. O conceito bíblico de mistério. Segundo, o desconhecimento do mistério. Terceiro, o mistério e os profetas da Antiga Aliança. O segundo ponto da lição, o mistério revelado no Novo Testamento, né? Revelado aos apóstolos e profetas. O mistério oculto revelado e a magnitude, né? A grandeza desse mistério. E o terceiro e último ponto, o mistério pré-estabelecido por Deus, quando vai falar que isto faz parte de um plano que já foi estabelecido por Deus desde a eternidade, tá? As riquezas insondáveis de Cristo, o eterno propósito em Cristo e o plano divinamente pré-estabelecido. Tá bom, irmãos? Esse terceiro item é interessante, que eu quero depois postar um gráfico que muitos irmãos conhecem, né? Do pastor Lawrence Olson, que é também o nome de um livro, né? O Plano Divino através dos Séculos. E esse gráfico ele é excelente, porque ele compreende tudo isto, né?
todo esse projeto de Deus, esse plano de Deus, que inclui a criação. Basicamente se divide nesses 3 pontos, né? Criação, ou 4 pontos: criação, queda, redenção e glorificação final, tá? Então esses 3 pontos, esses 4 pontos, eles são importantíssimos para nós entendermos o plano, o projeto de Deus, tá? A nossa lição, assim, irmãos, eu sempre tenho dito que para a gente fixar melhor a lição na nossa mente, a temática dela, né, é importante que a gente entenda as palavras-chave. E é claro, a palavra-chave ou as palavras-chave relacionadas a esta lição é a questão do mistério, é a questão da unidade, né, é a questão da igreja e também Cristo, já que ele é o centro, ele é o motivo de tudo isto, né? Então, um mistério existiu, um mistério que foi revelado em Cristo. Essa palavra também, revelação, é também uma palavra-chave. E a unidade, tá? A própria unidade em si, que é, digamos assim, o cerne também dessa questão do mistério oculto, porque Cristo também, ele não veio só salvar os pecadores, mas ele veio unir todos eles, né? Que nós vamos estudar isso daí, tá bom, irmãos? Então, o primeiro ponto fala sobre isso, o mistério oculto no Antigo Testamento. E aí, eu fiz esse gráfico, os irmãos devem ter visto, eu fiz um vídeo curto dele de 13 minutos, para que pudesse já a gente ir trabalhando melhor, entendendo melhor esses assuntos, né? E aqui ele está um pouquinho mais detalhado, mas também eu vou colocar ele, aliás, eu acho que já até coloquei ele aí no grupo, depois vocês podem pegar, tá bom, irmãos? Eu fico muito feliz quando vejo os irmãos utilizando, porque significa que o nosso trabalho não está sendo em vão, né? E eu quero muito que vocês utilizem, né? Pegue esses estudos, como eu sempre digo, pegue esses gráficos, estudem e façam até melhor, né, do que a gente está tentando fazer aqui, né? Se aprofundem mais nele para que você possa crescer tanto você mesmo quanto também ensinar a outros. Então, olha só, o nosso primeiro ponto fala sobre o mistério oculto no Antigo Testamento, e aí ele se divide. O conceito bíblico de mistério, o desconhecimento do mistério, mistério e os profetas da antiga aliança, tá bom? O primeiro ponto fala dessa questão do mistério, né, do significado da palavra, né? Então ele traz a palavra mistério, que quer dizer segredo, né? Segredo, ou então alguma coisa que estava oculta, né? Indica alguma verdade que esteve oculta e passou a ser depois conhecida, tá bom? Amados, eu quero abrir um parêntese aqui, mas muito importante, porque o comentarista ele fala sobre isso. Quando fala de mistério, é claro que vai talvez abrir um leque para outras interpretações, talvez interpretações até ambíguas, né? Mistério, por que está falando de mistério, tá? Então eu quero que vocês entendam. Vocês entendem, inclusive, o contexto que Paulo estava escrevendo. Porque essa questão do mistério, naquela região, e nós já estamos falando isso aqui há muito tempo em relação à questão religiosa de Éfeso, muito paganismo, muito ocultismo. Então essa palavra mistério, ela tem muita relação com esse tipo de segmento religioso, digamos assim. Com a questão do paganismo, com a questão do ocultismo, né? Até hoje existe muitas religiões, né, que elas são chamadas religiões secretas ou religiões de mistérios, né? Religiões em que elas têm os seus iniciados, tá? Elas não aceitam a todos, elas só aceitam alguns, que é justamente esses iniciados, aonde elas vão aos poucos ensinando os mistérios. Tem algumas aí que até passam por graduações, né? Níveis, até chegar àqueles níveis mais elevados, tá bom?
tudo isso aí está relacionado com a palavra mistério. E aí eu sei que você pode perguntar, mas irmão, por que então Paulo se utiliza dessa palavra? É para que você entenda que essa questão do mistério acontecia naquela região, e Paulo está falando sobre isso, mas ele deixa claro, e nós vamos ver aqui que esse tipo de mistério que Paulo fala não é o mesmo mistério, tá bom? Pregado, ensinado por essas religiões ditas secretas, que, volto a repetir, até os dias de hoje elas existem, mas não é esse tipo de mistério, tá bom? Até porque, meus amados, esta verdade, esse mistério, ele esteve oculto, ele esteve escondido, é o que a gente vai ver aqui, mas ele chegou um tempo em que ele foi revelado. E quando ele é revelado, ele é também mostrado para todas as pessoas. Eu não sei se eu coloquei aqui, para ficar bem claro, que apesar de tudo, está aqui, olha, esse mistério, ele tem uma graduação, tá? Ele tem uma graduação, que a gente pode dizer, de certa forma, que dentro do pensamento judaico-cristão, também esse mistério teve uma gradação. Vamos falar disso daqui a pouco, tá? E aí, só que nas religiões secretas, essa gradação, esse mistério, ele continua secreto, tá? Não existe possibilidade desse mistério ser revelado. Até porque nós entendemos que são coisas completamente opostas à palavra de Deus, né? Coisas assim sérias a nível espiritual, espiritualmente falando, tá bom? Mas no que diz respeito ao cristianismo, tá? Ao evangelho de Jesus, esse mistério ele estava secreto, ele estava oculto, mas ele foi revelado. Ou seja, ele passou do secreto para o público. E Jesus diz isso mesmo, né? Tem um texto que ele diz que é interessante. O que eu digo na escuridão, olha aí a questão do secreto, né? Olha aí a questão do oculto. É como se ele estivesse dizendo isso. Aquilo que eu digo em oculto, aí ele diz, o que eu digo na escuridão, vocês devem dizer na luz. Aí complementa, o que eu digo no ouvido, olha só, aquela coisa mais íntima, aquela coisa mais secreta, aquilo que eu digo no ouvido, proclamai nos telhados, né? Que coisa maravilhosa, irmãos. Talvez se fosse no dia de hoje, Jesus teria dito, lancem nas redes sociais. O que eu falei para vocês em oculto, vocês devem divulgar. Vocês devem fazer com que este evangelho, com isto que eu falei em oculto, possa ser publicado para todas as pessoas conhecerem. E, curiosamente, é o que estamos fazendo aqui, é o que centenas de irmãos, também empenhados nesta obra de levar o evangelho, estão fazendo nas suas lives, nos seus estudos. Eu acompanho algum, não dá para acompanhar todos, mas eles estão fazendo não mais no telhado, mas sim nas redes sociais, está indo para o mundo inteiro. Glória a Deus por isso, porque aquilo que estava oculto em Cristo agora está sendo manifesto a todos os homens. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus não tem doutrina secreta. A doutrina de Jesus foi agora manifesta a todos os homens. Que coisa maravilhosa. Isso é importante a gente entender. E aí ele fala aqui do desconhecimento do mistério, tá bom? Esse desconhecimento do mistério, eu quero iniciar aqui para que a gente possa entender, tá bom, irmãos? No terceiro ponto fala do mistério pré-estabelecido por Deus, né? Que às vezes a gente tem que ir lá para o fim da lição para poder entender o início, né? Porque de repente alguma coisa que está lá no fim é algo que pode ser explicado no início, né? Por exemplo, o terceiro ponto fala sobre isso, o mistério pré-estabelecido. Aí você não tem como fugir da questão das profecias,
Porque se esse mistério está relacionado com Jesus, se está relacionado com a igreja, mas ele teve um início, ele teve uma parte introdutória de como isso começou. Então é importante a gente entender. Aí eu coloquei aqui as profecias relacionadas à nação de Israel, à criação do Estado de Israel, né? Então nós temos ali Gênesis 3:15, que aí eu já estou puxando um pouco lá para trás, e é exatamente isso que está naquele gráfico que eu falei para os irmãos, o plano divino através dos séculos, né? Então, quando você tem Gênesis 3:15, você tem ali falando do proto-evangelho, né? Do proto-evangelho, quando Deus promete um descendente da semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, né? Isso depois que o homem peca. Então, Deus promete isso. Já falamos sobre isso, eu acho que tem gráfico, eu nunca expliquei sobre isso também, nunca fiz vídeo sobre isso, mas tem um gráfico falando sobre isso. O proto-evangelho é a primeira menção indireta, digamos assim, porque não tem a palavra Jesus, ele não dá o nome de Jesus para o descendente da mulher, mas está mais do que claro que aquele descendente da mulher está falando de Cristo, né? Por quê? Porque ele era o único que poderia esmagar a cabeça da serpente, que foi quem introduziu o pecado no mundo através de Adão e Eva, né? Então, com a introdução do pecado no mundo, de certa forma, foi dada autoridade para Satanás agir na humanidade. E por isso que está esse caos que está hoje aí, né? Só que teria que vir um que ele viria para esmagar a cabeça da serpente, para destruir todo o poder do mal. Olha que coisa maravilhosa. Só que aí, irmãos, veja, eu estou falando de maneira rápida, mas para você entender como tudo isso faz parte de um plano, de um projeto de Deus. Deus já sabia que o homem ia pecar, sim. Assim como Deus sabia também que teria que ter um plano de redenção para resgatar o homem. Como é que isso poderia ser feito? Através da vinda daquele que esmagaria a cabeça da serpente. Só que ele não poderia vir de qualquer uma nação. Ele teria que vir através de uma nação que o próprio Deus escolheu, né? Nesse sentido é que entra Abraão. Por quê? Porque Deus disse que faria de Abraão uma grande nação, né? E que através de Abraão, todas as outras nações da terra seriam o quê, irmãos? Abençoadas. E por que seriam abençoadas, irmãos? Porque era através da nação de Israel que viria o Messias. Esse descendente da mulher de Gênesis 3:15 deveria vir diretamente da nação de Israel. E eu quero abrir um parêntese aqui para ficar bem claro uma coisa para mim e para você, em nome de Jesus, porque tem crentes esquerdistas que odeiam a nação de Israel, que são contra a nação de Israel. Quero dizer uma coisa, se tem algum me ouvindo, você está trazendo maldição para si mesmo. Por quê? Porque na palavra de Deus diz claramente, abençoai. É para abençoar a nação de Israel. O Salmo diz, sejam prósperos todos aqueles que querem o teu bem. A promessa que foi feita a Abraão está incluindo a bênção para os que abençoarem a nação de Israel. Então, se você está indo nesse caminho, saia desse caminho do ódio, do antigo, chamado antigo ódio aos judeus. E eu vou te dizer por que esse ódio existe. Por causa da vinda do Messias à nação de Israel. Por isso que Satanás odeia com todas as forças a nação de Israel. Eu sei que você vai dizer, talvez, né? Mas, irmãos, eles são tão duros, eles são tão, né? Eles mataram Jesus, mas ele é a menina dos olhos de Deus, querido. É a nação escolhida por Deus. Não se meta nesse negócio. É a nação que Deus amou. Agora, Deus vai tratar com eles? Sim, vai tratar com eles, com certeza. Não se meta nessa parte.
façamos a nossa parte de abençoar a nação de Israel. Sabe por quê? Porque quando você abençoa a nação de Israel, você atrai bênção de Deus para a sua própria vida, tá bom? Então entenda bem, a profecia foi feita e Deus chamou Abraão para fazer dele uma grande nação. Como era que isso ia acontecer? Não se sabe, ou não se sabia. Por isso que era um mistério. Um mistério. Primeiro que ele não poderia ter mais filhos, já era de idade, a esposa era estéril. Na verdade, ele não tinha filhos, né? Biologicamente. Mas Deus faz um grande milagre e através dele vem o seu filho Isaque, de Isaque, Jacó, de Jacó, 12 tribos de Israel, e das tribos de Israel, uma tribo, da qual foi escolhida o Messias. Olha que coisa maravilhosa, olha o plano de Deus aqui, tá bom? Então, a profecia diz respeito à criação do Estado de Israel, diz respeito a que dentro dessa nação de Israel viria o Messias. E aqui, irmãos, nós temos várias profecias relacionadas ao Messias, não dá tempo da gente falar, né? Mas, por exemplo, Gênesis 3,15 começa a se cumprir, porque de Abraão, Isaque, Jacó, as 12 tribos de Israel, e daí vê como Deus começou a consolidar o seu plano, porque veio a nação de Israel a partir dessas profecias, né? E então nós temos as profecias relacionadas ao Messias, né? Ao Messias. Essas profecias estão lá nos Salmos. Os profetas também profetizaram muito a respeito disso, né? Isaías, por exemplo, 7,14 diz que ele viria de uma virgem, ou seja, Deus está fazendo, né, algo assim bem detalhado em relação a isso. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Lembra que eu falei aqui que o conhecimento, tá? Esse mistério, ou o conhecimento desse mistério, ele é gradativo. Por isso que a Bíblia diz claramente: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, né? Então, eu preciso crescer neste conhecimento de Deus. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos: nós estamos falhando muito nessa questão do estudo das profecias. Há outras igrejas e denominações aí que estão investindo mais nisso. O estudo das profecias é importante para que a nossa fé se consolide. Por que, irmão, você me pergunta? É porque o cumprimento das profecias é uma, digamos assim, uma prova cabal de que Deus falou a uma nação. Deus criou um povo, tirou Abraão lá de onde ele estava para fazer dele uma grande nação, e hoje está aí. A nação de Israel é interessante, irmãos. Se você olhar no mapa, ela é menor do que Sergipe. Geograficamente é uma nação pequena, mas ela é poderosa em termos de conhecimento, em termos de ciência, em termos de tecnologia. Por quê? Porque Deus prometeu, tá bom? Então vamos voltar aqui. Olha só, Isaías falava sobre isso, né? Miqueias fala que ele nasceria em Belém. Há vários salmos que falam do Messias. Mas eu estava dizendo para os irmãos que este conhecimento, não vamos esquecer, tá bom? Este conhecimento ele é gradativo, ele é aos poucos e ele vai sendo aos poucos revelado, tá bom, irmãos? É isso que é importante. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Grave bem isso que eu estou dizendo aqui. Toda a revelação bíblica, todo o plano de Deus, todo o projeto de Deus já está traçado. Deus não vai acrescentar mais nada. Tudo que ele falou já está profetizado. E muita coisa, é isso que eu estou falando para vocês, da importância da profecia, porque muita coisa que ele falou se cumpriu literalmente. É isto que nos dá base, é isto que nos dá, sabe,
aquela convicção de que assim como ele cumpriu no passado, todas as profecias, ele vai cumpri-las no futuro. E aí a gente só dá uma olhada para a timeline, né, digamos assim, do passado. Aí você vai ver todas as profecias cumpridas. Existem muitas que não estão cumpridas, sim. Mas o que é que me dá base para crer que estas profecias que não estão cumpridas ainda vão se cumprir? É todas as outras que se cumpriram no passado, porque Deus é fiel em sua palavra. Amém? Então olha só, irmãos. Deus falou, inclusive, que este Messias, ele viria da linhagem de Davi, né? E interessante que Deus fala do rebento. Eu fiz aqui um desenho, não sei se dá para os irmãos entenderem, que é como se fosse o desenho de um tronco, tá bom? Um tronco que foi cortado, tá bom? Esse tronco cortado e este rebentozinho aqui, olha, representa o Senhor Jesus, né? Lembra lá? Como raiz de uma terra seca, era sem parecer nem formosura. Que coisa maravilhosa a profecia de Deus, irmãos. Ele começou simples, ele começou humilde, nasceu lá num celeiro lá de animais. Começou simples o nosso rei, o nosso salvador, mas ele foi crescendo, crescendo, crescendo. E aí você faz o link lá com aquela pedra que foi lançada, sem auxílio de mãos, que caiu nos pés daquela estátua que é os poderes malignos, políticos, e aquela estátua se despedaçou e a Bíblia diz que aquela pedra encheu e tomou toda a terra. É assim o nosso Cristo. Hoje a gente vê ele vilipendiado. Aí nós temos várias imagens na internet falando do que fizeram em relação ao carnaval, Cristo sendo escorraçado por uma figura representando o diabo, no sentido também ali um Cristo representativo, mas fazendo alusão à pessoa de Jesus. Sabe de uma coisa? Quando ele vier, todas as pessoas, a Bíblia diz que todos os povos se lamentarão perante o Senhor, porque ele não vem mais como se fosse um cordeirinho. Ele vem agora, sabe, como um leão. Ele vem agora como um Deus todo-poderoso para julgar, principalmente. Tá bom? Então entendamos isso aqui. Começou simples, olha. Começou simples. Jesus, ele começou tão simples que ele foi até rejeitado. Alguém diz, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Fazendo referência a Jesus Cristo, né? Foi desprezado, foi rejeitado. Aliás, quando você lê capítulo 53 de Isaías, que foi que eu citei aqui, era mais indigno dos pecadores, não havia beleza para que nós o desejássemos, né? Ele foi, sabe, ele sofreu, porque a Bíblia mostra essa rejeição do Messias, irmãos. A Bíblia mostra que Jesus seria rejeitado. E por que Jesus seria rejeitado? Por causa de uma concepção errada que eles tinham a respeito do Messias. Vamos entender isso. Quando você fala de Davi, você fala realmente de um libertador guerreiro, de alguém que estava vindo lá para usar da espada, para usar da força, né? Isso nos tempos da lei. Só que agora nós estamos no tempo da graça. Por isso que eu acho estranho alguns crentes acharem que Jesus se utilizaria de armas. Tudo errado, essa concepção. Porque se fosse assim, Jesus teria dado razão para Pedro. Quando vieram prendê-lo, ele corta a orelha de Malco, né? Pedro. E Jesus pega a orelha de Malco e coloca lá no lugar. Embainha a tua espada, Pedro, porque quem usar a espada vai ser também morto pela espada, vai ser também julgado pela espada, tá bom? Então, irmãos, Jesus não veio com essa concepção de um Messias guerreiro, de um Messias que veio, sabe, para destruir. Não. Esse tipo de Cristo é um Cristo equivocado que muitos pregam. Não é esse Cristo
que está na palavra de Deus. Há um texto interessante, quando os discípulos quiseram dizer isso: Senhor, tu queres que a gente mande descer fogo para queimar essas pessoas aí? Não, vocês não sabem de que espírito é que vocês são. Vocês não sabem o que é que vocês estão fazendo. Eu não vim para destruir os homens, eu vim para salvá-los. É assim que diz a palavra de Deus. Por isso, irmãos, que ele foi rejeitado também. Porque os discípulos, os judeus esperavam esse tipo de Messias, né? Então a palavra de Deus fala claramente: ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Tá bom? Isso tudo eu estou falando está dentro desse primeiro ponto aqui, amados. Desses três primeiros pontos. Conceito bíblico de mistério, o conhecimento, o desconhecimento do mistério, porque eles desconheciam isso aqui, tá bom? Os profetas não conheciam isso daqui. Eles profetizaram sobre Jesus, mas eles não tinham ideia clara de como era, como seria, digamos, a configuração, a aplicação, a praticidade deste Messias. Tanto é que os judeus erraram nessa concepção e não aceitaram a Jesus dessa forma, tá bom? Então, o terceiro subponto fala sobre isso: o mistério e os profetas da antiga aliança, tá? Porque eles não entendiam isso daqui. Eles não entendiam, né, como é que Jesus viria, tá? É justamente porque essa revelação que foi dada a eles não estava completa. Volto aqui de novo para os irmãos, vamos entender essa questão da graduação do conhecimento. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então isso demanda de nós estudo, isso demanda de nós oração, porque também você não vai só estudar, você vai pedir a Deus, você vai clamar ao Senhor: Senhor, revela-me a tua palavra, me ajuda a entender a tua palavra, né? E Deus revela, Deus mostra a sua palavra, tá bom? Então, ele veio para o que era seus, mas os seus não o receberam, tá? Essa revelação não estava completa, tá bom? Mas o que é importante nós entendermos da revelação dos profetas é a essência. Não talvez os pormenores, mas a essência das profecias. Não estava profetizado que viria o Messias, então era isso que era para ser entendido por eles, né? E eles não entenderam, tá bom? Um ponto importante aqui a respeito desse mistério, né? Que o mistério foi revelado aos apóstolos. E aqui nós temos a nossa lição falando sobre isso, né? O mistério revelado no Novo Testamento, revelado aos apóstolos e aos profetas, tá bom? Por que aos apóstolos, irmãos? Porque eram os discípulos de Jesus, porque eram aquelas pessoas que estavam com Cristo. Mas eu volto a dizer para os irmãos, esse conhecimento a respeito de Jesus, tá bom? Ele é gradativo. Ele é gradativo. A prova disso era que tinha coisas que Jesus fazia em relação aos discípulos, ensinamentos práticos que Jesus dava aos discípulos e eles não entendiam. E Jesus dizia: olha, o que eu estou fazendo agora vocês não vão entender, vocês vão entender depois. E de fato, o entendimento foi depois. Depois é que veio o entendimento de quem era, sabe? Aquele que estava com eles ali, tá? Então esse mistério, segundo aqui a nossa lição tópico 2, fala sobre isso. Ele foi revelado, né, aos apóstolos e aos profetas. É importante que a gente diga que Jesus, ele tinha, eu não quero dizer a palavra preocupação, mas ele tinha interesse de saber o que é que os homens pensavam a respeito dele, porque isso tem a ver com esse mistério, irmãos. Isso tem a ver com esta revelação. O que é que os homens estão dizendo aí a meu respeito? Olha, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és um dos profetas, né? E aí Jesus faz a segunda pergunta para eles: mas e vocês? O que é que vocês dizem a meu respeito?
Amados, essa pergunta de Jesus, ela é interessante porque a primeira pergunta, a gente pode dizer que está relacionado com o mundo. Por que com o mundo? Porque o mundo, tá bom? Eles têm um conceito a respeito de Jesus. O mundo tem alguma coisa a dizer a respeito de Jesus. E geralmente não é o correto. E geralmente não é o certo. Sempre distorcem as coisas que falam em relação a Jesus. Tá bom? Por isso que a segunda pergunta é importante. O que é que estão dizendo aí? No caso, a primeira pergunta, o que é que eles estão dizendo a respeito do Filho do Homem? E aí eles dizem, se a gente for falar hoje, cada pessoa está falando alguma coisa a respeito de Jesus. Uns dizem que ele era um ser iluminado, outros dizem que ele foi aprender o misticismo na Índia, né? Cada um diz alguma coisa a respeito de Jesus. Porque é esta, presta atenção, é esta revelação, tá? É esta revelação que os homens têm a respeito de Jesus. Por isso a segunda pergunta é importante. E ela tem a ver comigo, com você, que é crente, que é servo de Deus. O que é que você, Enomi, o que é que você, Enomi, pensa a respeito de Jesus? O que é que você que está me ouvindo, que está me vendo, pensa a respeito de Jesus? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? E se ele é o que ele é de fato, o que ele diz que é, eu estou pregando esse Cristo, eu estou fazendo as outras pessoas conhecer a respeito desse Jesus? É esta que é a questão importante no que se refere ao mistério de Cristo, irmãos. Nós precisamos crescer nesse mistério. Então, nesse mistério, no sentido de conhecer e falar de Cristo, né? Falar de Jesus, sobre a pessoa de fato quem ele é. E ele se revela, ele vai se revelando para nós, tá bom? O mistério oculto revelado, tá? Eu falei aqui para os irmãos, segundo a lição, revelada aos apóstolos e profetas, já estudamos sobre isso, questão dos profetas, a questão daqueles que apregoam sobre Jesus, que estão pregando sobre Jesus, que estão anunciando a pessoa de Cristo, que é algo que nós precisamos fazer, né? Os dias de hoje nós precisamos pregar a respeito de Jesus, o Cristo verdadeiro, o Cristo crucificado, o Cristo que ressuscitou, o Cristo que prometeu voltar novamente, o Cristo que deixou a sua mensagem, o seu evangelho, o evangelho de paz, o evangelho de amor, mas também um evangelho de juízo, porque também o evangelho de Cristo inclui o juízo divino. É importante nós entendermos sobre isso. E aí, segundo subitem, e o terceiro fala, o mistério oculto revelado, né? Onde o comentarista diz que, em termos gerais, o mistério revelado é a igreja, né? E essa revelação começa pela declaração que o Pai idealizou desde sempre, né? E prossegue na execução da obra de Cristo, tá bom? Então, irmãos, uma coisa aqui que é importante, olha, o complemento desse versículo, ele veio para os seus, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E como é o complemento desse versículo? Mas a todos quanto receberam, presta atenção, todos, a todos quanto receberam. Aqui você tem um divisor de água, presta atenção, ele veio para o que era seu, ele veio para a sua terra, ele veio para o seu povo, ele veio para a sua nação. Mas os seus, que é a nação de Israel, que deveria estar de braços abertos para o Messias, não o receberam. Aí a palavra diz, mas a todos, este todos aqui faz a diferença completa. Por quê? Porque se refere a todos os gentios. A
todas as pessoas, de todas as épocas, de todas as eras, de todas as nações, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Que coisa maravilhosa. Eu quero abrir aqui um parêntese para dizer algo importante, irmãos. Eu já vi pessoas falarem sobre isso, né? Que nós, os gentios, estaríamos perdidos se os judeus aceitassem a Cristo. Agora, é interessante que eu não entendo, às vezes, como as pessoas criam as suas ideias, as suas concepções, porque eu preciso entender uma coisa. Escutem, se eu sou um cristão, as minhas concepções, as minhas convicções precisam estar pautadas na palavra de Deus. Eu não posso me ater a achismo, ao que eu acho que é. Então, quando eles dizem que se os judeus aceitassem, nós, os gentios, estávamos perdidos, não tem sentido de ser. Por que não tem? Porque a promessa, por isso que eu digo, não podemos esquecer das promessas, das profecias que Deus fez. Porque eu e você podemos mudar de opinião. Ou não temos sustentação na nossa palavra. Por que não, Enomi? Porque depende de muitas coisas que não é exclusivamente de mim. Eu posso marcar um compromisso, dizer, eu vou estar naquele lugar, naquela hora. Mas pode acontecer uma série de coisas que me impeça de estar ali naquela hora. Então a minha palavra não foi cumprida. Mas a palavra de Deus, você não pode dizer isso para a palavra de Deus. Se ele falou que através de Abraão seriam benditas todas as nações da terra, então não tem por que eu acreditar que se Jesus fosse aceito pelos judeus, os gentios estavam perdidos. Não. Então não tem sentido isto. Tá bom, irmãos? Então olha só. Mas o que foi que aconteceu? Como os judeus rejeitaram, então abriu-se um precedente, porque aqui já estava dito, mas a todos que o receberam, olha só que coisa maravilhosa, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, abriu-se um precedente para aquilo que é chamado de tempo dos gentios. Então, hoje, precisamente, nós estamos vivendo o tempo dos gentios. E eu quero falar para os irmãos que esse tempo do gentio tem dois aspectos que a gente precisa entender. Por quê? Porque tem os gentios salvos e tem os gentios perdidos. Geralmente os gentios perdidos, no que se refere à profecia bíblica, são todos aqueles que virão contra a nação de Israel. São todos aqueles que são contra o povo de Deus, a nação de Israel. Mas os outros gentios que aceitaram a Cristo é diferente. Por isso que nós não podemos ter o mesmo comportamento dos ímpios. Aquele que odeia a nação de Israel, volto a frisar aqui, tem comportamento de ímpio. Não podemos ter esse mesmo comportamento. Então, o tempo dos gentios é esse. Por que é importante eu dizer isso, irmãos? Porque a Bíblia diz que Jerusalém será pisada pelos gentios. É o que eu falo para vocês. Eu tenho que escolher. Eu sou daquele que abençoa a nação de Israel para ser abençoado? Ou eu sou daquele que quero pisar na nação de Israel, como muitas nações? Se você olhar o mapa, você pode ver lá muitas daquelas nações que estão nas cercanias de Jerusalém, da nação judaica. Todas aquelas nações são contra a nação de Israel. É interessante
que muitos deles são inimigos entre si, mas eles têm um inimigo em comum, que é a nação de Israel. E eles se unem para ser contra a nação de Israel, que vai ser exatamente isso que vai acontecer no final dos tempos. Todas aquelas nações vão se unir contra a nação de Israel. Já estava profetizado. A profecia diz: eu te colocarei no centro das nações, e tu serás um cálice de tontear para todas elas. Ou seja, se a gente fosse colocar na nossa realidade brasileira, seria mais ou menos isso. Você vai ser um cálice, um copo de cachaça, daquela que deixa as pessoas embebecidas. Então, todas as nações embebecidas de ódio em relação a Israel. Tá bom, irmãos? Isso é importante que a gente entenda. Mas olha, uma coisa que eu quero dizer para os irmãos, porque está relacionado com essa magnitude do Evangelho e está relacionado com o último ponto para a gente encerrar, o mistério pré-estabelecido por Deus, tá? Quando fala das riquezas insondáveis de Cristo, que é aqui que entra, quando fala dessas riquezas, está falando de todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Então preste atenção, todas as bênçãos que era para a nação de Israel, também foi estendida a todas as outras nações, principalmente aos gentios que aceitaram a Cristo como seu Salvador. Aí se cumpre literalmente a profecia que Deus tinha dado para Abraão. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Se cumpriu em quem? Se cumpriu em Jesus. Porque, olha, qual é a revelação de tudo isto aqui, olha? Né? Presta atenção. O plano de Deus, eu quero fechar com isso aqui para os irmãos entenderem. Presta atenção. O plano de Deus inclui a nação de Israel, para que através dessa nação viesse o Messias. Tá bom? Mas esse Messias foi rejeitado. E com a rejeição desse Messias, todos quanto receberam Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Tá bom? Aí o que é que acontece? Aí esse mistério revelado aos apóstolos se refere diretamente à igreja do Senhor. E eu coloquei aqui duas ilustrações que eu quero que os irmãos entendam, porque às vezes tem alguns irmãos que se atrapalham com isso, né, irmãos? Não é mais tempo da gente se atrapalhar com isso, tá bom? Ah, mas a igreja não é o tempo. Sim, nós sabemos disso. Mas aqui é uma representação. Eu sempre tenho dado esse exemplo. Você pode dizer que o formato, a forma de Satanás é um dragão? Não. Mas a Bíblia mostra ele como um dragão, lá no Apocalipse 12. A Bíblia mostra também como a antiga serpente. E ele não é uma serpente, ele não é um dragão, mas o significado do que é um dragão, no sentido de destruidor, de poder destruidor, está colocado para ele. O sentido de serpente, de enganador, também está colocado para ele. Então, quando eu faço aqui o desenho de uma igreja, tá bom? Eu estou falando aqui, de fato, da igreja como se fosse denominação. Então, se eu colocar aqui a placa Assembleia de Deus, você vai entender. Se eu colocar aqui Batista, você vai entender. Metodista, Presbiteriana, você vai entender. Então, está falando aqui de igreja como denominação. Só que aí eu venho para cá, olha. Porque aqui a coisa é mais ampla. E é este mistério, eu vou encerrar com isso, esse mistério que está predito, que estava oculto. Por quê? Porque aqui eu tenho o formato de um corpo. E a Bíblia, Paulo fala claramente sobre isso, né? Sobre a igreja como um corpo de Cristo. Até mesmo na ceia está predito isso daqui. Então você tem aqui o corpo, tá bom? E este corpo, olha aqui, eu fiz aqui vários rostozinhos, né? Desenhozinho de emoji, vocês entendem essa linguagem de internet, né? Para mostrar que aqui são várias pessoas.
estas várias pessoas está relacionada com pessoas, conforme diz a palavra de Deus, de toda a raça, povo, tribo, língua e nação, ou seja, de pessoas de todo mundo, de todas as eras, que é exatamente a profecia que foi dada para Abraão se cumprindo em Cristo. Porque enquanto todas essas pessoas aqui formam este corpo espiritual, místico no sentido de espiritual, porque nós não conseguimos entender muito bem isso daqui, como é que se processa esta unidade, porque esta unidade ela só acontece através do cabeça. Você sabe disso, nós não sobrevivemos sem cabeça, né? Nós não somos baratas, não é isso, irmãos? E eu digo isso porque eu li uma notícia, não sei se é verdade, tá bom? Dizem aí que a barata é o único animal que ela consegue sobreviver algumas horas, se eu não me engano, sem a cabeça. Cortou a cabeça e ela ainda consegue, né, ficar ali se mexendo. Tem uma explicação, talvez científica, para isso. Nós não somos. Tá? Então, o que acontece? Nós precisamos realmente da cabeça. E quem é a cabeça é Cristo. Porque é Ele que vai fazer toda esta união. É Ele que vai unir todas as pessoas. E aí vai se cumprir aquilo que está lá em Efésios, sabe? Um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só povo, um só Deus. Eu vou colocar aqui, olha, a palavra tá bom? Para a gente entender. Um só povo. Isso é a verdadeira unidade que a palavra de Deus fala. Este, irmãos, é o verdadeiro, mistério que foi revelado. Porque, olha só, esta unidade, este aqui, só é possível por causa da cabeça que é Cristo. Eu quero ainda ir mais fundo nesse conceito para você entender uma coisa que é de suma importância. Presta atenção. Alguém pode ser dono da denominação, do templo, enquanto CNPJ. Você entende isso? Porque você sabe disso, né? Tem pastores que se colocam como donos da igreja. Eles são os mandatários, os manda-chuvas, eles são os patrões, digamos assim, da igreja. Só que o dono da igreja verdadeiro é Cristo. É por isso que eu gosto da visão de Cristo no Apocalipse, quando mostra ele dizendo que ele tem na sua destra, mão direita, mão da força, mão do poder, as 7 estrelas. E o que são essas 7 estrelas? As 7 igrejas do Apocalipse. E o que significa estes 7? Por que 7 igrejas? Inclusive, Éfeso está lá, faz parte. Porque o número 7 está falando da plenitude, de algo que é pleno, de algo que é completo. Então, as 7 igrejas, as 7 estrelas, representando as 7 igrejas, está falando da igreja de Cristo em todas as eras, em todos os tempos, em todos os lugares. Tá? Porque é Ele quem comanda. Então, aquele pastor, aquele ministro que acha que manda na igreja, ele está completamente equivocado, porque quem manda na igreja, quem tem ela segura nas mãos é Cristo. E eu quero encerrar com essa palavra para que você entenda, para que eu, Enomi Lima dos Santos, entenda. Quem está comandando a igreja é Jesus Cristo. É Ele que é o dono da igreja. Por isso que não adianta fechar os templos. Por isso que não adianta fazer quarentena no sentido de querer barrar o avanço da igreja, porque quem está segurando a igreja nas suas mãos, especialmente na mão direita, é Jesus. Sabe uma coisa que eu gosto que Jesus fala lá em João? Das mãos de Jesus ninguém arrebata. Das mãos de Jesus ninguém tira. Então, igreja do Senhor, você que faz parte da igreja do Senhor, da igreja corpo de Cristo, e eu não estou falando de denominação, estou falando da igreja corpo de Cristo.
Você está nas mãos do Senhor. Das mãos do Senhor ninguém te tira, ninguém te arrebata. Significa dizer que das mãos do Senhor ninguém vai destruir. Ninguém consegue destruir a igreja do Senhor, porque ela está bem solidificada. Ela está bem, sabe, ela está bem protegida. Talvez denominações acabem. Como tem muita gente aí, não é? Às vezes se rebela contra o pastor da igreja, aí sai, vai fundar a sua denominação. Com pouco tempo, vários escândalos acontecem e aquele ministério daquela pessoa que achava que tinha um chamado acabou. Então, denominações acabam, mas a igreja de Cristo não acaba. Por quê? Porque Ele é a cabeça, é o centro de comando. Nada aqui do meu corpo funcionaria se não estivesse a minha cabeça, a minha mente pensando. Agora, se eu estou dando um exemplo pífio de mim mesmo, imagine de Cristo, que é o cabeça da igreja, que é quem direciona a igreja. Isto, irmãos, está relacionado com todo o projeto de Deus. Sabe por quê? Porque eu posso dizer que aqui, no meio dessa igreja, tem judeus, tem cristãos, judeus cristãos, de todas as outras denominações que são servos de Deus e que têm Cristo como a cabeça. Tá bom, irmãos? Amados, este é a palavra que a gente tinha para transmitir hoje para os irmãos. Agradeço vocês estarem nos ouvindo até agora. Peço aos irmãos as orações de vocês para que Deus nos abençoe, abençoe esse ministério, abençoe esse trabalho, esses recursos visuais. Eu acredito muito que nos ajudam a entender melhor a palavra de Deus. Peço que você continue nos apoiando, compartilhando os vídeos, para que a palavra de Deus cada vez mais possa ser levada a outras pessoas e assim que nós sejamos grandemente abençoados pelo Senhor. Lembrando aos irmãos que nós temos o canal no YouTube, tá? EBD Views está lá também. Estamos postando essas lives lá. A intenção futura é de fazermos outros vídeos. Já tem alguma coisa lá pequena, esses vídeos pequenos. Queremos investir neles porque pelo menos eles já dão uma noção melhor do assunto que a gente está estudando, né? E também não fica cansativo para os irmãos, que é vídeos pequenos, 10, 13 minutos, tá bom? E nós temos também o nosso grupo no WhatsApp, onde estamos ali colocando esses vídeos e esses gráficos, tá bom? Então nos apoie, ore por nós e que o Senhor nos dê uma semana abençoada para a glória e honra do seu nome. Que Deus nos abençoe. Amém.